A inteligência artificial nunca dorme e esta semana foi absolutamente insana. Seu robô Waifu, de corpo inteiro, chegará em breve. O novo modelo de código aberto número 1, GLM 5.2, está conquistando a indústria. E agora você pode até executar isso localmente em dispositivos de consumo de última geração. Temos um novo modelo de imagem de código aberto que também pode editar imagens, assim como o Nano Banana. Também temos um novo editor de vídeo aberto que é super consistente. Midjourney, empresa de geração de imagem, agora vira hotel e spa. Tipo, sério. Temos um gerador de mundos incrivelmente poderoso e de código aberto. Alibaba lança um modelo aberto e unificado para a ciência. Pode compreender coisas como proteínas, pequenas moléculas, reações químicas e muito mais. Temos algumas demonstrações ridículas de robôs humanoides e muito mais. Então vamos direto ao assunto. Primeiro, temos um novo modelo de mundo chamado DreamX World. Com apenas um prompt ou imagens de referência, isso permite criar um mundo que pode ser explorado, controlado e alterado com ações ou prompts de eventos. Basicamente, ele recebe instruções como movimentos ou controle de câmera ou eventos e gera esse ambiente, que continua se atualizando e evoluindo ao longo do tempo. Observe que isso é super flexível. Isso funciona com vários assuntos e ambientes diferentes. Por exemplo, você pode até adicionar este drone aqui ou andar de moto como esta ou dirigir um carro ou fazer uma variedade de coisas diferentes. Agora, o interessante é que ele é treinado em uma mistura de Unreal Engine e dados de jogo, bem como vídeos do mundo real. Assim, ele aprende movimentos realistas e mais interação semelhante a um jogo. Pode gerar vídeos realmente longos em centenas de quadros com memória persistente. Então, mesmo que você desvie o olhar e olhe para trás, a cena permanece consistente o tempo todo, especialmente se você comparar isso com outros modelos semelhantes, como Lingbot World ou HY World Play. Então, como você pode ver, o DreamX World é ainda mais consistente. O incrível é que eles já lançaram isso. Então, se você rolar até o topo e clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar isso localmente em seu computador. Observe que isso é baseado em Huan 2.2. Há uma versão menor de 5 bilhões de parâmetros, que é o que eles lançaram agora, mas eles também estão planejando lançar uma versão 14B maior e de melhor qualidade no futuro. Atualmente, esta versão 5B é bastante pequena, com cerca de 21 GB de tamanho, então você deve conseguir encaixá-la na maioria dos dispositivos de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos uma nova inteligência artificial chamada Permavid. Isso se concentra em um dos maiores problemas da edição de vídeo com inteligência artificial, que é a consistência. No momento, quando você edita um vídeo gerado, por exemplo, adicionando um objeto ou substituindo um objeto ou alterando o estilo do vídeo, o modelo muitas vezes esquece a alteração mais tarde, então ele não tem uma boa memória persistente e suas edições não são realmente consistentes. Mas a Permavid tenta consertar isso dando ao vídeo um sistema de memória melhor. Pense nisso como dois bancos de memória separados. Um lembra a aparência das coisas e o outro lembra a estrutura 3D por trás da cena. Então, se você fizer uma edição global, como alterar todo o estilo, isso poderá manter a geometria estável enquanto carrega o novo visual. E se você fizer uma edição local, como alterar um objeto, ele poderá lembrar desse objeto enquanto mantém o resto da cena intacto. Em outras palavras, separa a aparência da estrutura, o que torna as edições de vídeos longos muito mais estáveis ao longo do tempo. Agora, no topo da página, há um botão de código. Então, se você clicar aqui e rolar um pouco para baixo, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Observe que ele tem 29 GB de tamanho e usa WAN 2.1 e VASI como gerador de vídeo base. Então, você precisará de uma GPU de última geração para caber em tudo. Além disso, eles também lançaram o conjunto de dados para isso, que tem mais de 400 GB. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos uma nova inteligência artificial de Kellen chamada Omni Director. Este é um sistema que permite clonar o movimento da câmera de um vídeo em outro vídeo. Então aqui estão alguns exemplos disso em ação. Isso é muito importante porque, em vez de apenas descrever o movimento da câmera com um prompt de texto, como deslocar para a esquerda ou aumentar o zoom, agora você pode fornecer um vídeo de referência e ele aprende o comportamento da câmera com esse vídeo. Em seguida, ele usa isso para animar uma nova imagem de origem. Então basicamente a entrada é um vídeo de referência com movimento de câmera mais uma nova imagem, e geraria um novo vídeo a partir dessa nova imagem com base no movimento da câmera. O que é realmente legal é que ele suporta muito mais do que simples movimentos panorâmicos e inclinados. Ele também pode realizar movimentos aéreos e movimentos de mergulho bastante dramáticos, sequências multishot e transições coerentes. Por exemplo, aqui, observe que o vídeo de referência à esquerda é composto por duas tomadas diferentes. É possível aplicar o mesmo corte no vídeo de referência. Aqui está outro exemplo onde, para o vídeo de referência,
temos uma cena do motociclista em terceira pessoa, e em seguida, uma visão do motociclista em primeira pessoa. Bem, ele é capaz de aplicar a mesma coisa a esta águia voando no céu. E também é capaz de separar este clipe em múltiplas tomadas. Assim como o vídeo de referência. Ou aqui está outro exemplo onde podemos aplicar os movimentos exatos da câmera de um anúncio em um vídeo completamente diferente. O que é realmente legal é que isso pode até lidar com técnicas especiais, como zoom dolly, efeitos bullet time ou distorção de lente. Então aqui está um efeito bullet time, e aqui está um efeito de zoom dolly, e aqui está uma distorção olho de peixe realmente ampla. É capaz de entender isso e aplicar ao novo vídeo. Agora no topo, eles lançaram um botão de código, mas atualmente ainda não lançaram nenhum código ou modelo. Espero que eles abram o código. Por enquanto, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos um gerador e editor de imagens de código aberto de muito desempenho chamado Bugu Image. Que nome maluco, aliás. Então, este é um modelo de imagem como Nanobanana ou GPT-Image. Isso não só pode gerar imagens usando um prompt de texto, mas também pode receber imagens de referência e editar imagens. Então aqui estão alguns exemplos. Você pode ver que ele é capaz de gerar imagens realmente fotorrealistas como esta. E também é ótimo para gerar textos, infográficos e cartazes. Assim, você pode alimentá-lo com muitas instruções e texto em seu prompt, e ele será capaz de manipular e gerar todos esses componentes diferentes. Aqui estão alguns exemplos adicionais para sua referência. E também é muito bom no manuseio da anatomia. Tem uma compreensão mundial muito boa de diferentes logotipos de empresas ou celebridades ou até mesmo de interfaces existentes como Instagram ou TikTok. Então, por exemplo, você pode fazer com que ele gere uma captura de tela do perfil do Instagram como esta. Muito impressionante. Aqui, se você olhar para a tabela de classificação chamada Boogo Arena, eles afirmam que ele supera os geradores de imagens de código aberto existentes, como ZImage, Ken ou HYDream. O mesmo acontece com a edição de imagens. Então aqui eles afirmam que é ainda melhor do que outros editores de imagem como Ken Image Edit ou Longcat Image Edit, embora não tenham incluído o FluxCline nesta lista. Agora, nos meus testes iniciais, na verdade não achei tão bom quanto o ZImage para coisas fotorrealistas. E não é tão bom quanto o FluxCline em termos de edição de fotos. Além disso, isso tende a gerar mais lentamente que o Flux. Por isso estou pensando em fazer um tutorial completo sobre ele. Não acho que a qualidade seja tão boa quanto a dos melhores modelos de imagem aberta disponíveis no momento. Se você rolar até o topo da página, eles lançaram um GitHub para isso. Então, se você clicar neste botão e rolar até aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. O suporte Plus para Config já está aqui. O que é realmente incrível sobre isso é que está sob a licença Apache 2, que tem restrições mínimas. Você pode até usar isso para fins comerciais, enquanto o melhor gerador de imagens abertas que existe, o Ideogron 4, tem uma licença não comercial bastante restritiva. O mesmo acontece com o melhor editor de imagens aberto que existe, FluxCline. Acredito que também esteja sob sua própria licença Flux. Então esse novo modelo do Bubu é muito mais permissivo. Observe que existem dois tipos diferentes de modelos. Existe um modelo básico, que é como texto para imagem, e há um modelo de edição, que serve para editar imagens. Agora, o modelo básico completo tem 20 GB. A versão FP8 é um pouco menor, com 10 GB. Eles também possuem uma versão turbo, que permite gerar imagens muito mais rápido em apenas 4 passos, mas com sacrifício de um pouco de qualidade. E então em termos de edição de imagem, eles não têm versão turbo. Eles possuem apenas o modelo completo, que também tem 20 GB. E uma versão compactada do FB8, que tem aproximadamente 10 GB. Você deve ser capaz de encaixar isso em GPU de médio a alto padrão. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos algo chamado exoesqueleto de manipulação universal construído pelo ANT Group do Alibaba. Como você pode ver neste vídeo, este é um sistema de controle de robô vestível para ensinar robôs como se mover e lidar com tarefas físicas do mundo real. Então o humano usaria esse exoesqueleto da parte superior do corpo, e isso lhe permitiria controlar um robô clonando seus movimentos exatos. O sistema registra o movimento do braço e também o feedback de força ou torque. Então, não captura apenas onde ou como o ser humano se move, mas também o que o ser humano sente ao tocar, empurrar, puxar ou manipular objetos. E isso é importante porque, principalmente com robôs domésticos, eles precisam lidar com o contato. Eles precisam entender quando algo está preso, pesado, bloqueado ou escondido da vista. Então, essas demonstrações são muito práticas. Então, com isso, você pode primeiro demonstrar como fazer uma série de tarefas domésticas diferentes, e depois, aprender como fazê-las de forma autônoma. Então aqui está o processo de treinamento, e depois o robô pode simplesmente abrir a geladeira e tirar sozinho uma lata de Coca-Cola. Atualmente eles não lançaram nada ainda, mas aqui diz que o código será lançado em breve, então espero que eles abram o código. Mas por enquanto, se você estiver interessado em ler mais,
Colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, o laboratório Tongji do Alibaba lança um modelo de inteligência artificial realmente útil para a ciência. Chama-se Logos, que significa linguagem de objetos gerativos. E aqui estão algumas informações básicas sobre essa ideia. Veja, a ciência tem muitos domínios ou linguagens diferentes. Por exemplo, temos proteínas, pequenas moléculas, materiais, anticorpos, sistemas de reação, e cada domínio tem seu próprio formato. Por exemplo, uma proteína é construída de forma completamente diferente em comparação com uma molécula pequena. Bem, o Logos é basicamente um modelo de inteligência artificial que tenta entender tudo isso em apenas uma gramática compartilhada. Pense nisso como um modelo unificado para compreender todos esses diferentes domínios. Agora, em termos simples, ele divide os dados de todos esses assuntos diferentes em tokens, e então eles treinaram um modelo sobre isso, da mesma forma que grandes modelos de linguagem transformam palavras em tokens e então aprendem como compreender, prever e gerar linguagem natural. Então, sem entrar em muitos detalhes, é essencialmente a mesma coisa. Mas em vez de treiná-lo em inglês, este modelo aprende como prever e gerar em vários domínios científicos. Isso significa que a mesma estrutura pode ser usada para coisas como projetar proteínas ou anticorpos, prever locais de ligação ou gerar materiais, e assim por diante. Agora eles lançaram uma família de 3 modelos diferentes. O maior tem 8 bilhões de parâmetros, enquanto o menor tem 1 bilhão. Mas como você pode ver, se você comparar isso com outros concorrentes semelhantes, este modelo tem muito mais desempenho em todos esses benchmarks diferentes, incluindo design de ligantes e geração de materiais e edição de proteínas e design de anticorpos. E o mais incrível é que eles lançaram isso. Então, nesta página contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. E isso está sob a licença Apache 2, que tem restrições mínimas. Você pode até usar isso para fins comerciais. Se você observar o maior modelo de 8 bilhões de parâmetros, verá que ele é bastante pequeno, com apenas 16 GB de tamanho. Então, você poderá executar isso como a maioria dos dispositivos de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também nesta semana temos o LTX Trainer 2, que é um pacote de treinamento e ajuste fino para o modelo de vídeo LTX. Se você não está familiarizado com o LTX, o modelo 2.3 mais recente é o principal modelo de vídeo de código aberto com áudio nativamente integrado. Bem, esta semana eles lançaram algo chamado LTX 2 Trainer, que permite treinar e ajustar este modelo LTX. Por exemplo, se você deseja que um modelo gere consistentemente um determinado personagem ou objeto ou VFX, você pode conectar seus dados através dele para treinar um LoRa a partir dele. Agora esta é uma plataforma super flexível, que suporta vários fluxos de trabalho como extensão, pintura interna e externa de vídeo, bem como texto para áudio, extensão de áudio ou pintura interna, transformações de vídeo para vídeo. Então, se você deseja que o LTX crie algo realmente específico, seja um personagem ou um efeito de câmera ou um certo estilo ou transformação, esta é a forma oficial de ajustar um modelo nisso. Agora nesta página, ele contém um guia de início rápido, além das instruções de preparação do conjunto de dados e tudo mais que você precisa saber para executar isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, a OpenAI lança um recurso que considero muito útil. Chama-se Recording Replay. Como o nome indica, é assim que funciona. Você pode simplesmente fazer uma gravação de tela fazendo uma determinada tarefa e depois alimentar esse vídeo no Codex. Codex observa e entende o que você fez e então transforma esse processo em uma habilidade reutilizável. Então aqui está uma demonstração de como isso funciona. Desta vez, vou fazer com que o Codex me observe para que ele aprenda como fazemos isso. À medida que prossigo, coloco o título e a descrição, adiciono a miniatura e as legendas em inglês e salvo o vídeo como privado. Quando termino, o Codex analisa a gravação e transforma o que aprendeu em uma habilidade. Ele lembra onde estão nossos metadados, como o pacote de upload é organizado, e como adicionamos legendas, salvamos e verificamos cada upload. Agora vou abrir um novo tópico, anexar o próximo pacote de vídeo e pedir ao Codex para cuidar dele. E agora o Codex cuida do próximo para mim. Ele combina o pacote com a linha direita da planilha, preenche os metadados, adiciona a miniatura e as legendas em inglês, carrega o vídeo como privado e verifica se tudo foi salvo corretamente. Você pode ver como isso é poderoso, especialmente para fluxos de trabalho onde é realmente difícil descrever apenas com texto. Em vez disso,
Você pode simplesmente fazer uma gravação de tela de você fazendo todo o fluxo de trabalho. Isso pode ser como preencher uma despesa ou reservar algo, publicar um vídeo, qualquer que seja o seu fluxo de trabalho. Você pode simplesmente alimentar essa gravação de você mesmo fazendo isso através do Codex e pode criar uma habilidade que pode ser usada novamente. Agora isso não funciona o tempo todo, então o problema é que funciona melhor quando o fluxo de trabalho é estável e os critérios de sucesso são claros. Atualmente dizem que este recurso está disponível apenas no macOS com o uso do computador habilitado e não está disponível na União Europeia ou áreas relacionadas. Mas você sabe, este é um recurso muito útil. Isso faz com que a automação pareça menos uma solicitação aleatória a um agente de inteligência artificial e a esperança de que ele acerte, mas sim um treinamento de um assistente de inteligência artificial, apenas demonstrando você mesmo. Esperamos que eles também lancem isso para o aplicativo Windows Codex no futuro. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Nas notícias sobre robótica desta semana, temos uma demonstração incrivelmente impressionante deste robô autônomo de tênis de mesa chamado Ace. Já tivemos muitos desses robôs de tênis de mesa antes, mas os anteriores eram muito ruins. Este realmente jogou contra um jogador humano profissional e dominou totalmente o jogo. Então esse robô é da Sony, e como você pode ver, o mais impressionante é que se você já jogou tênis de mesa levemente a sério, saberá que não é apenas como bater na bola. Na verdade, é inteiramente ditado pelo spin. Assim como cortar a bola, há topspin, backspin e sidespin. A bola não quiçá apenas em linha reta. Então, para que um robô jogue com sucesso contra um jogador profissional e devolva os tiros de um jogador profissional, ele precisa ter detecção de giro em tempo real. Ele precisa ter um sistema de visão que calcule as rotações e o eixo de rotação da bola em menos de milissegundos apenas observando. E também precisa saber como fatiar a bola e fazer esses diferentes tipos de giros quando ela atinge a bola. Isso é muito mais difícil de treinar do que apenas pegar a raquete para acertar a bola em qualquer ângulo. Agora, este robô não tem pernas, então é montado em um trilho motorizado resistente, mas tem latência e atuações de alta velocidade incríveis. Ele tem que mover instantaneamente toda a sua massa da esquerda para a direita, também ajustar o ângulo do pulso do braço e acertar a bola em uma fração de segundo. O robô é incrivelmente rápido e ainda mais rápido quando você joga com um jogador humano profissional, por isso ele precisa ser capaz de reagir às bolas recebidas quase instantaneamente. E você pode ver como ele funciona também é realmente impressionante. É uma espécie de estratégia adaptativa. Não é apenas tentar salvar a bola de forma impensada ou passiva ou simplesmente rebater a bola. Muda ativamente o posicionamento ou giro da bola para forçar o jogador humano a cometer erros. É como tentar ativamente vencer o jogador humano. Uma demonstração muito impressionante. Este é de longe o melhor robô que temos atualmente em termos de jogar tênis de mesa. Agora falando em tênis de mesa, temos também outra demo, desta vez do AGI Bot A3, e este também é capaz de jogar tênis de mesa de forma autônoma contra um humano. Agora, isso não é tão impressionante quanto a demo anterior da Sony. No entanto, este é apenas um robô humanoide projetado para fazer uma série de outras coisas, como manipular objetos, subir e descer escadas, mover coisas, etc. Além disso, parece mais um humano com duas pernas. Então, ele não só precisa manter o equilíbrio do corpo, mas também reagir e acertar a bola em questão de segundos. Na verdade, dizem que isso é alimentado por algo chamado algoritmo Spike Ping-Pong da Universidade de Pequim. E isso permite que sua resposta de visão seja 10 vezes mais rápida e permite precisão milimétrica para ralis contínuos, rastreamento de trajetória e planejamento de corpo inteiro. É muito impressionante como ele consegue fazer isso mantendo o equilíbrio sobre as duas pernas. Também esta semana, temos uma nova demonstração de Waifu de corpo inteiro. Então esta empresa chamada DroidUp provoca seu robô humanoide de corpo inteiro chamado Moya. Você pode ver que o rosto deste robô é moderadamente realista. Ela pode piscar e inclinar a cabeça. E até demonstra algumas expressões faciais. E você pode ver nesta demonstração como este robô foi projetado para ser companheiro. Também é capaz de realizar algumas tarefas, como pegar uma garrafa de suco de laranja e voltar para a mesa. Pode até servir um copo para a mulher, ou também pode ser usado para cuidar de idosos, como você pode ver aqui. Agora, eu diria que o rosto dela não é tão realista quanto alguns dos outros humanoides waifu que apresentei. Ou o rosto desta Moya parece ser meio rígido e duro. Algo parece estranho neste rosto. Talvez seja o formato das características faciais também. Algo simplesmente não parece humano. Mas se você está procurando um robô waifu de corpo inteiro, aqui está outra opção para colocar no seu radar. Também esta semana, a OpenAI mostrou um químico de inteligência artificial quase autônomo que realmente melhorou uma reação química medicinal real. Não apenas no papel,
mas em um experimento de laboratório real. Então a ideia básica é esta. Eles conectaram o GPT a este sistema Maria, que é como uma plataforma química de inteligência artificial conectada a um laboratório de alto rendimento. E eles estabeleceram um objetivo bastante aberto: encontrar uma maneira de melhorar uma importante classe de reações. É basicamente isso. O modelo apresentou ideias de pesquisa, ajudou a projetar os experimentos, analisou os resultados e até sugeriu experimentos de acompanhamento enquanto os químicos humanos permaneciam informados para orientar, corrigir e realmente realizar as operações de laboratório. Agora, a reação em que se concentrou é chamada de reação Shanlaun. Isso é bastante técnico, mas basicamente é uma forma de conectar moléculas formando ligações carbono-nitrogênio. E isso é importante porque esses tipos de ligações aparecem em toda a química medicinal. E o desafio específico aqui foi com as sulfonamidas, que são como grupos químicos úteis semelhantes a drogas. Agora, no passado, esta reação não funcionou muito bem com eles. Então a GPT sugeriu usar este oxidante chamado tempo como aditivo. E então eles testaram isso em escala e descobriram que de fato esse aditivo tempo melhorou significativamente o rendimento dessa reação. Aqui estão mais alguns gráficos que mostram como este novo aditivo tempo identificado pela GPT foi capaz de superar significativamente todos os outros oxidantes. Então isso é muito legal. Este é um sistema de inteligência artificial que pode ajudar a avançar no ciclo científico. Pode ler, propor, testar, analisar e refinar. Em química, isso geralmente é muito lento e caro, com vários becos sem saída. Mas com a ajuda da inteligência artificial, podemos automatizar várias etapas diferentes neste fluxo de trabalho. E aqui eles mostraram que isso realmente ajudou a fazer uma descoberta genuína na química medicinal. No topo aqui, eles divulgaram um artigo técnico completo sobre isso com ainda mais detalhes. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana foi lançado de longe o melhor modelo aberto. Chama-se GLM 5.2. Isso é do meu laboratório favorito, ZAI. Já mencionei isso inúmeras vezes no meu canal. Tenho grandes expectativas em relação a eles, mas até esse lançamento me pegou de surpresa. Veja, o modelo anterior era apenas 5.1, então pensei que 5.2 seria apenas uma pequena atualização, mas na verdade é muito maior do que eu pensava. Já fiz um vídeo de análise completo esta semana com uma tonelada de demos impressionantes, então assista se quiser saber mais. Não vou repetir nada desse vídeo, mas depois que ele foi publicado, temos muitos dados novos sobre seu desempenho em vários benchmarks e tabelas de classificação. Então vamos entrar em mais detalhes. Em primeiro lugar, o JLM 5.2 foi finalmente publicado em Artificial Analysis. Então, se você olhar o índice de inteligência, verá que está entre os melhores dos melhores modelos que existem. Só atrás do melhor GPT e do melhor Claude. E é de longe o melhor modelo aberto que existe. Quero dizer, a diferença entre este e o próximo melhor modelo, Minimax M3, é enorme. E se você está se perguntando sobre o novo Kimi Code K2.7 que também foi lançado recentemente, estamos aqui de volta. Agora, o que é ainda mais impressionante nisso é o preço. Então, mesmo estando próximo do nível do melhor GPT e do melhor Opus, o GLM 5.2 é bem mais barato, cerca de metade do custo do GPT 5.5 e 5 vezes menos que o Claude Opus para 4.8. Então, se você está procurando a opção mais econômica e com o mesmo desempenho, o GLM 5.2 é definitivamente a melhor opção. Algumas outras coisas a serem observadas aqui: se você olhar para esta análise artificial, taxa de alucinação onisciente, poderá ver que, de longe, o GLM 5.2 tem a taxa de alucinação mais baixa em comparação com os outros modelos Frontier. Se você olhar para o Opus 4.8, está bem aqui. E observe também que Claude Fable está aqui. Então o GLM 5.2 alucina cerca de 50% menos que Claude Fable. E então o GPT 5.5 está bem aqui. Então isso alucina cerca de 3 a 4 vezes mais que o GLM 5.2. Observe que esses 28% não significam que ele tem alucinações em média 28% do tempo. São apenas 28% deste benchmark, que contém perguntas realmente complicadas destinadas a fazer o modelo ter alucinações. Então, se você estiver trabalhando em uma área que exige informações factualmente precisas, como direito ou medicina, o GLM 5.2 é, na verdade, o melhor modelo de fronteira que você pode usar no momento. Sim. Agora, alguns que duvidam dizem que o GLM pode manipular o benchmark, mas aqui está um benchmark completamente novo que nem existia antes do GLM ser lançado. Então a Artificial Analysis lançou este novo benchmark chamado Abre-Efcase, e este é o seu novo benchmark para testar modelos em tarefas de trabalho de conhecimento de longo horizonte. Então, os fluxos de trabalho são projetos realmente complexos que precisam ser executados por várias semanas e estão vinculados a muitas tarefas e milhares de arquivos de origem de entrada. Eles foram construídos por especialistas do setor e, depois de testar todos esses modelos Frontier, você pode ver que o GLM 5.2 está na verdade classificado em terceiro lugar, superando até mesmo o melhor GPT e apenas um pouco atrás do melhor Opus.
Você não pode comparar com um benchmark que nem existia antes. Agora é importante consultar outras tabelas de classificação para ter uma ideia de quão bom é um modelo, porque cada tabela de classificação pode ser muito diferente. Então, se você olhar para esta outra tabela de classificação da LM Arena, poderá ver que o GLM 5.2 está aqui em 10º lugar, mesmo abaixo do GPT 5.4 e dos modelos Opus mais antigos. E parece que a pontuação foi tão baixa porque não é tão durável quanto os outros modelos Frontier. E se você olhar para o Livebench da Abacus AI, observe que o GLM 5.2 está aqui embaixo, mesmo abaixo dos modelos Opus mais antigos e abaixo do Gemini 3.1 Pro. E se você olhar os detalhes disso, parece que funciona muito bem em termos de codificação de agente. Na verdade, este é o modelo que obteve a pontuação mais alta, mas não é tão bom em termos de raciocínio ou segmento de instruções. Agora, este modelo é totalmente aberto sob a licença do MIT, o que é super permissivo, e o modelo completo tem cerca de 1,5 terabytes de tamanho. Então, não será possível para a maioria dos consumidores executar o modelo completo. Mas veja o poder do código aberto. Como o modelo já foi lançado, as pessoas podem ajustá-lo e mexer nele como quiserem. Então, em apenas 2 dias, já temos uma tonelada de variantes diferentes do GLM 5.2 e ajustes finos da comunidade. Por exemplo, a Unsloto acaba de lançar versões Gulfo muito compactadas do GLM 5.2. Então eles lançaram muitos modelos diferentes de compactação e tamanhos diferentes para que você possa selecionar aquele que se adapta ao seu hardware. Por exemplo, a menor versão de 1 bit tem apenas 223 GB, o que é uma compactação bastante insana de 1,5 terabytes. Isso pode ser potencialmente executado em 2 ou 3 RTX 6000S ou apenas 1 ou 2 DGX Sparks ou mesmo apenas no Mac Studio. Embora eu não recomende a Apple para executar o Local AI porque é muito mais lento. Se você puder, sempre adquira a NVIDIA. Então esse é o de 1 bit e o de 2 bits também é bem pequeno e acessível e tem apenas 245 GB. Agora com a compressão, é claro, você terá alguma degradação na qualidade. Então aqui diz que o modelo de 1 bit obtém cerca de 76% de precisão em comparação com o modelo completo, mas é 86% menor. E então a versão de 2 bits obtém 82% de precisão e é 84% menor. Então ainda é bastante utilizável. Não é como se esses modelos compactados fossem significativamente mais burros. Então esse é o poder do código aberto. Como os modelos são lançados, a comunidade pode construir sobre eles e criar seus próprios ajustes ou versões mais compactadas ou até mesmo versões sem censura do GLM. E em apenas 1 ou 2 dias, já temos um modelo que cabe em dispositivos de consumo de última geração. Você pode potencialmente executar o GLM 5.2 em casa. Você não precisa vender sua casa ou RIM para administrar isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos uma nova inteligência artificial de transferência de estilo chamada Telestyle V2. Esta é uma maneira muito fácil de aplicar o estilo de uma imagem de referência a uma nova imagem. Por exemplo, digamos que esta seja a minha imagem de entrada e eu queira convertê-la neste estilo artístico. Bem, posso conectar isso através do Telestyle 2 e aqui está o que recebo. Ou aqui está outro exemplo. Digamos que esta seja a imagem de entrada. Quero convertê-lo neste estilo de pintura. Bem, aqui está o resultado. Ou digamos que esta seja a minha imagem de entrada. Quero convertê-lo neste estilo chibi aquarela. Depois de conectá-lo através do Telestyle 2, isso me dá isso. Aqui estão alguns exemplos adicionais para sua referência. Agora, o problema com ferramentas de transferência de estilos mais antigos é que elas só funcionam bem em uma configuração muito restrita. Por exemplo, a imagem do conteúdo deve ser realista e a imagem do estilo deve ser artística. Mas às vezes se você misturar os dois, então não transfere bem o estilo. Bem, o Telestyle 2 é capaz de lidar com todas as combinações diferentes. Por exemplo, você pode primeiro pegar esta imagem de entrada e convertê-la nesses estilos diferentes, mas também pode pegar esses estilos diferentes e conectá-los novamente ao Telestyle 2 para convertê-los em outros estilos. E é capaz de lidar com isso muito bem. O incrível é que eles já lançaram o código para isso. Então, no topo da página, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo, aqui ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Aqui dizem que testaram em um H100 com 80 GB, mas não precisa de tanto. Isso é baseado no Ken Image Edit, que requer apenas uma GPU de consumo de médio a alto padrão para funcionar. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, a empresa de geração de imagens Midjourney está agora se dedicando à construção de spas. Mas piadas à parte, eles acabaram de anunciar algo completamente diferente de sua plataforma de geração de imagens. Então eles anunciaram Midjourney Medical. Não é um gerador de imagens, mas sim uma espécie de scanner corporal onde você mergulha na água. Então é mais como ir a um spa em vez de consultar um médico. Em vez de esperar por uma ressonância magnética ou marcar consultas e apenas escanear seu corpo quando algo parecer errado,
Midjourney deseja criar um sistema onde você possa escanear seu corpo casualmente em apenas 60 segundos e monitorar as mudanças ao longo do tempo. Este protótipo aparentemente pode construir uma imagem muito mais rica da sua saúde. Basicamente, eles estão tentando tornar as imagens de corpo inteiro mais rápidas, baratas e mais difundidas. O scanner em si parece bastante selvagem. Então você entra nesta piscina de luz dourada quente e desce lentamente na água. E então ela é cercada por esses sensores subaquáticos que usam ultrassom. Então é como os golfinhos se comunicam usando a ecolocalização. Então, esses sensores enviam ondas sonoras através do seu corpo de muitos ângulos diferentes e ouvem como essas ondas saltam e mudam. E então eles usam esses dados para reconstruir o que está dentro de você. Pense nisso como tirar milhares e milhares de instantâneos do seu corpo baseados em som de todas as direções, e em seguida, usar todos esses dados para recriar um mapa 3D do seu corpo. Midjourney diz que o objetivo é que toda a varredura não leve mais que 60 segundos. Você entra na água, sai e pronto. O lado técnico é bem louco. Então, o scanner usa um anel feito de cerca de 500 mil de elementos minúsculos, cada um do tamanho de um grão de areia. Em seguida, cada um envia ondas de ultrassom e registra as ondulações de retorno milhões de vezes por segundo, produzindo terabytes de dados a cada segundo. Isso é muito louco. Então, este não é apenas um problema de dispositivo médico, é também um enorme problema de computação. A parte difícil é pegar todos esses dados de padrões de onda e transformá-los em imagens úteis. Aparentemente, dizem que é capaz de fazer isso porque essas ondas se comportam de maneira diferente quando passam pela água, pele, gordura, ossos, músculos, órgãos. E assim o sistema pode usar essas diferenças para reconstruir um mapa interno detalhado do corpo. Dizem que é semelhante à tecnologia atual de ressonância magnética, mas com velocidade quase 100 vezes maior. A parte interessante é como eles querem que as pessoas vivenciem isso. Eles não estão construindo um scanner e colocando-o em uma clínica. Em vez disso, eles estão construindo o Midjourney Spa. Isso foi planejado pela primeira vez para São Francisco em 2027, com banheiras de hidromassagem, saunas, mergulhos frios e piscinas de digitalização integradas à experiência. Então você vai ao spa, aproveita o espaço, e aí também faz uma tomografia corporal. O roteiro é bastante ambicioso. Então, durante o próximo ano, Midjourney diz que eles irão refinar os algoritmos e o hardware, realizar testes de pesquisa e construir protótipos melhores e preparar o primeiro spa de pesquisa. Eles também apontam que a regulamentação é um grande gargalo aqui porque esses recursos médicos geralmente exigem a aprovação do FDA. Então, eles estão começando primeiro com mapas detalhados de composição corporal, enquanto enviam resultados de testes para capacidades expandidas ao longo do tempo. E então, em 2028, eles querem expandir para mais cidades e migrar para um scanner ainda melhor com silício personalizado, onde esperam qualidade de imagem e velocidade de digitalização muito melhores. A ideia central é realmente fascinante, mas este é um pivô completamente diferente comparado ao que eles são conhecidos, que é a geração de imagens. Então, não tenho certeza se eles têm talento ou experiência para fazer isso. Deixe-me saber nos comentários o que você acha disso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. E isso resume todos os destaques da inteligência artificial esta semana. Deixe-me saber nos comentários o que você achou de tudo isso. Qual notícia foi sua favorita e qual ferramenta você está mais ansioso para experimentar? Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.